Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalech Hamalechim, querido, mais uma vez estamos aqui para darmos continuidade à série do Apocalipse. Professor Gerson trazendo até você o melhor, querido, da programação evangélica, ensinadora, exegética, hermenêutica, para que você possa compreender um pouco mais sobre a visão preterista interpretativa da escatologia consumada. Vamos falar hoje sobre novos céus e nova terra. Fala-se muito sobre novo céu, nova terra, Nova Jerusalém, que desce do céu, que desce de cima, antiga Jerusalém, velha Jerusalém, nova aliança. Vamos entender tudo isso à luz do que o escritor do Apocalipse quer nos ensinar, quer que nós venhamos compreender acerca do que significa novo céu e nova terra. Apocalipse 21, verso 1 diz: E vi novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Conforme vimos no começo, uma aliança bíblica, querido, é como um casamento. Mas um casamento de quem? Entre um ser que está no céu e Deus, um ser com um ser que está na terra, ou seja, os homens. Então nós temos céu e terra, Deus e os homens. Isso simboliza um pacto, isso simboliza uma aliança. E é sobre esse prisma que devemos entender a narrativa de Apocalipse 21:1, quando diz: vi novo céu e nova terra. Então o escritor está dizendo: eu estou vendo uma nova aliança, eu estou vendo um novo momento, eu estou vendo uma nova intervenção de Deus com os homens e os homens com Deus, uma nova aliança. E isso, querido, nós podemos entender, porque uma aliança bíblica é como um casamento, mas um casamento, querido, que se dá entre um ser que está no céu e os homens que estão na terra. Isaías 54, verso 5 diz assim, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Nós vemos aqui uma imagem de Michelangelo que dá bem a entender, né? Essa aliança do homem com o Deus que está na terra, né? O homem apontando o seu dedinho com o Deus que está no céu. E isso também é representado pela estrela de Davi, a qual nós encontramos os dois triângulos entrelaçados, sendo um apontado para o céu e o outro apontado para a terra, a qual nós vamos ver aqui, olha aqui, nós temos aqui, terra, céu. Então a estrela está falando da aliança do ser que está no céu com o ser que está na terra, tá? E o próprio Jesus, ele utilizou esse termo quando em Mateus 18:18 ele diz assim, em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligado na terra será desligado no céu. Ou seja, por causa desta aliança, por causa desta comunhão, o que ser ligado no céu será ligado na terra, o que ser ligado na terra será ligado no céu. E essa comunhão simboliza a aliança que Jesus fez, querido, com os seus apóstolos, né? Com aqueles que se tornariam a sua noiva. E Jesus ainda, ele fala em Mateus capítulo 6, versículo 9 a 10, dizendo: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está onde? Que está nos céus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Assim como? Assim na terra, como ela é feita no céu. Olha, céu, terra, céu, terra, céu, terra. Está entendendo? Então o termo novo céu e nova terra sempre foi uma referência à aliança na Bíblia. A primeira vez que o termo aparece, ele aparece em Deuteronômio 32:1, tá? Que diz: inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca, tá? Uma aliança de um ser celeste com um ser terrestre
Ou seja, sempre foi a simbologia que o livro do Apocalipse quer colocar quando ele fala de novos céus e nova terra. Está falando da antiga Jerusalém, da nova Jerusalém, da antiga aliança, da nova aliança, da antiga cidade, da nova cidade, do antigo céu e terra e o novo céu e nova terra. Dá para você compreender? Dá para você entender? Então nós vamos entender que o termo céu e terra significa uma aliança. Tá? Vamos ver o que diz Deuteronômio 31 e 30. Diz assim: então Moisés falou as palavras desse cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel, até se acabarem. E ainda nós temos Isaías, tá? Que fala que céu e terra se referem a toda a congregação de Israel, e não só os céus e terra física, mas fala de toda a nação de Israel. Céu e terra fala da aliança e de toda a casa de Israel. Ainda diz Isaías capítulo 1, verso 2: ouvi, ó céus, e dá ouvidos tua terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Então nós vemos aqui que céu e terra está falando, além da aliança entre o céu e a terra, entre Deus e o povo de Israel, também representa como toda a terra de Israel, como um conjunto de céu e terra. Com quem Isaías está falando quando ele fala, ouvi aos céus e dá ouvidos à tua terra? Está falando com a casa de Judá, está falando com Jerusalém. Ainda nós temos Isaías 1:1 que diz, visão de Isaías filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Céus e terra aqui significam Judá e Jerusalém, e não céus e terra físicos. Mas adiante nós vamos ver que a mensagem é para os poderosos também e para o povo. Então quando fala céus e terra, está falando da aliança que começa com Deus, com os reis e com o povo. Então céu, rei, povo. Céu, rei, terra. Aliança. Ainda nós vemos em Isaías 1:10 que diz, ouvi palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma, dais ouvido à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. Tá? Aqui, querido, Gomorra está também numa figura de linguagem. Continuando, nós vemos que em Isaías, capítulo 13, e o versículo 13 diz, por isso farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. Com quem o profeta está falando aqui? O que significa esse estremecer céus e estremer terra? Está falando de que Deus, por causa que o povo quebrou sua aliança, que era a sua aliança com o céu e a terra, ele iria estremecer. Ou seja, ele viria com juízo sobre Israel e viria sob juízo sobre Judá e Jerusalém. Ainda nós temos em Isaías capítulo 13, do versículo 17 a 19, que fala dos governantes. E que ele fala assim, ó, eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão ouro. E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus a transtornou. Aqui está falando da queda da Babilônia, quando os medos persas vieram e destruíram eles. O profeta, ele lida nessa narrativa com a queda da Babilônia. O profeta diz que os céus estremecerão e a terra se moverá. Isso fazendo referência ao governo da Babilônia e seus poderosos. Não está tratando dos céus e terra literais. Porque quando Deus usa essa expressão céu e terra, ele está falando, querido, da terra como um todo, e está falando de aliança. Nós temos ainda Isaías 34:5 que diz, porque minha espada se embriagou nos céus, eis que sobre Edom descerá, e sobre o povo do meu anátema para exercer juízo. Então, a espada nos céus, aqui é uma figura de linguagem, que Deus iria para tratar com o povo de Edom. Isaías está tratando de um evento físico que ocorreu no céu físico. Ele está usando simbologia que ele usou anteriormente, para falar que viria descer o cacete em Edom.
Nós temos ainda Isaías 34, do versículo 9 a 10, que diz: e os seus ribeiros se tornarão em pés, e o seu pó em enxofre, e a sua terra em pés ardentes. Nem de noite nem de dia se apagará, para sempre a sua fumaça subirá de geração em geração, será assolada pelos séculos dos séculos, ninguém passará por ela. Aqui nós encontramos algo interessante, que aqui fala que o fogo de Edom nunca se apagará. Mas será que o fogo em Edom está queimando até hoje? É claro que não, né? Mas quando nós vamos para o Novo Testamento, nós não respeitamos essa exegese, nós não respeitamos essa figura de linguagem, e nós pegamos, quando fala do fogo eterno, quando fala do inferno eterno, nós queremos literalizar e dizer que as pessoas vão ficar queimando eternamente, enquanto um outro povo estará no céu gozando com Deus alegrias e felicidades. Não sei como que a mentalidade religiosa de uma pessoa dessa consegue conceber isso. Eu não sei. Nós vamos, deixa eu tentar fazer você entender. Esse evento acima ocorreu literalmente a Edom? Sim. Porque quando chegamos ao Novo Testamento e vemos essa linguagem se referindo ao inferno, dizemos que é literal. Com que base afirmamos isso? O que é mais correto? Honrar as palavras de Jesus de acordo com o padrão usado pelos profetas? Ou abandonar esse padrão e partirmos para um princípio novo? E nós interpretamos à luz de uma mentalidade religiosa, de uma mentalidade alienada, idiotada, manipulada, governada por pregações desconectadas da verdade e do que está na Bíblia. Se aqui na sua Bíblia diz que Edom ia ficar queimando de geração em geração e ela não está queimando hoje, por que o inferno vai ser para sempre? Por que o queimado do inferno é para sempre? Você já parou para pensar? Você já parou para analisar o quanto que você pensou ou está pensando ainda de forma equivocada acerca do inferno? Coisa que nós já vimos aqui sobre o lago de fogo. Só para você refletir um pouco. Mas o nosso caso aqui é novo céu e nova terra. Isaías 51, do versículo 15 ao 16, diz assim: porque eu, Senhor, teu Deus, que agita o mar, de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, e eu ponho as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a minha sombra da minha mão, para plantar os céus e para fundar a terra, para dizer a Sião: tu és meu povo. Aqui nós chegamos ao sentido pleno de céus e terra, o sentido de aliança, ou seja, o sentido de uma aliança. Isaías demonstra nesse texto que céus e terra se refere à aliança que Deus fez com o povo judeu, que através dela se formou o governo israelita pós-Egito. Isaías aqui não relata da criação física. E aí nós vamos chegar em Isaías ao sonhado verso, né? Que diz em Isaías 65:17: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, e nem mais se recordarão. De todas as vezes que Isaías usou o termo céus e terra, vimos que nunca foi no sentido literal, nunca foi no sentido físico do termo, mas no sentido de governo e aliança. Nesse sentido, qual é mais coerente? A criação de um novo governo ou de uma nova aliança? Pelo Novo Testamento, temos a certeza e a convicção de que se refere a uma nova aliança. As coisas não serão recordadas, são as coisas da antiga aliança, seu sistema sacrificial, seu sistema de costume, o véu, querido, que seria rasgado, ou seja, seria esquecido aquelas coisas, querido. Passou uma moto aqui, abençoado, que Deus te guarde, querido, esses sistemas e costumes passados iriam passar. Desculpe aí, querido, pela moto aí, tá? Mas, fazer o quê, né? Nós percebemos ainda no contexto de Isaías 65 e o capítulo 66, Deus castiga um povo rebelde por desobedecer sua aliança. Se você ler Zacarias 11, onde diz que Deus iria cancelar a aliança e iria castigar de uma vez por toda o povo rebelde que quebrava a aliança, o povo mencionado é o povo judeu, que de tanto desobedecer a aliança,
Deus a cancelaria e criaria uma nova aliança, não só mais exclusiva aos judeus, mas que iria abranger aos gentios. Foi nesse contexto que Isaías descreve a criação de novos céus e de nova terra. Agora vamos para Jeremias. Observe o que o profeta Jeremias fala no capítulo 4, versículo 23. Observai a terra, e eis que era sem forma e vazia. Também os céus, e não tinha a sua luz. O que Isaías está falando aqui nesse contexto? Ele está falando de quem? E ainda nós vemos o que o Senhor está falando. Nesse capítulo 4, verso 23, e no capítulo 4, verso 3, que diz: porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e de Jerusalém: preparai para vós o campo de lavoura, e não semieis entre espinhos. Esses dois versículos, se você analisar o contexto, aqui está falando da queda de Jerusalém, que foi levada para o cativeiro, onde o profeta Jeremias descreve como terra sem forma e vazia, e os céus escuros. Não tem referência à criação de gente, e muito menos ao físico. Aqui está falando que Israel ficou, quando quebra a sua aliança do céu com a terra, ela fica sem forma e vazia. Ela entra em treva, ela vai para o cativeiro, ela vai para a sepultura, porque o cativeiro para os judeus é morte, é sepultura. Por isso que Ezequiel diz que eis que eu vos abrirei vossa sepultura e vos tirarei lá de dentro dela, ó povo meu, não? Vamos lá. Ainda Ageu, capítulo 2, verso 6, diz exatamente assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Ageu está falando do que aqui? Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saísse do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não temais. Ageu 2 e 5. Ageu, nesse contexto desses dois versículos, fala da aliança de Deus e associa com o templo judeu. Mais uma vez, o termo não faz referência aos céus físicos e nem à terra física, mas exatamente fala de o quê? Fala de aliança. No Novo Testamento, temos exatamente a mesma coisa. Vamos comparar? Vamos olhar. Em Hebreus 12, 26 diz assim: do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. O que o escritor de Hebreus aqui está falando? Está falando que Deus moveria a antiga aliança e estabeleceria uma nova aliança. Ele destruiria a antiga Jerusalém e levantaria uma nova Jerusalém. Ele destruiria a antiga cidade e levantaria uma nova cidade. Ele destruiria a antiga aliança e levantaria uma nova aliança. Ele destruiria céus e terras antigos e levantaria um novo céu e uma nova terra, por aliança. E Apocalipse 21:1 diz: e então eu vi o novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não existe mais. João afirma que a antiga aliança passou, e a nova está sendo estabelecida com o casamento do Cordeiro com a sua noiva ou esposa, como que você quiser. Aqui o termo se refere claramente à nova aliança estabelecida por Jesus. A primeira aliança, os céus e a terra passaram. Veja o que Pedro esperava, o cumprimento dessa nova aliança. Porque Pedro fala em 2 Pedro 3:13, para nós, segundo a sua promessa, aguardamos o quê? Novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Que nova terra é essa dentro do contexto? Uma nova aliança, um novo pacto. Porque é assim que a mente do judeu pensava, e não como você aprendeu de forma equivocada e errada, translocada dos princípios verdadeiros, da verdadeira e genuína exegese de um texto bíblico. Vamos lá. Todos esses textos no Antigo Testamento não são literais a qual nós lemos. Porque quando chegamos e vemos esses mesmos textos no Novo Testamento, dizemos que são literais. Se o Antigo Testamento não é literal, por que no Novo é?
Eu creio que vai descer uma cidade lá do céu e vai ficar no cima nos céus e nós aqui embaixo do reino milenial reinando, bababá. Pura balela. Esquece tudo isso. Joga tudo isso fora. Isso não existe. Pode jogar tudo fora. Não é a realidade. Você aprendeu tudo errado. Está tudo errado isso aí. Tá? A verdade é que não existe nenhuma referência de uma nova criação física nas profecias. O que há é uma nova criação, uma nova aliança. Um novo reino que foi estabelecido por Cristo no ano 70, quando veio sobre Jerusalém, sobre as nuvens, sobre a prostituta, sobre a Babilônia, para cobrar deles todo o sangue de todos os profetas mortos dentro dela. Então no Apocalipse o autor menciona que viu novos céus e nova terra, se referindo à nova aliança feita pelo Cordeiro. E vi novo céu e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não existe mais. Nós já estamos vivendo essa nova aliança. Nós já estamos na nova terra. Nós já estamos vivendo o reino de Cristo, que não é e não vem com visível aparência, mas ele está dentro de cada um que recebe o seu reino. Porque se você procurar o reino fora de você, você nunca vai encontrar. Porque se você não encontrar o reino de Deus dentro de você mesmo, em lugar geográfico nenhum no mundo, você vai encontrar o reino de Deus e a paz do verdadeiro reino que Cristo conquistou para nós, através, querido, do sacrifício dele conquistado na cruz do Calvário, segundo a visão preterista, que é a mais coerente visão escatológica da Bíblia. Note que no versículo seguinte ele vê a Nova Jerusalém, que conforme já vimos em Gálatas, se refere à nova aliança. Note que ela está adornada como uma noiva, isto é, pronta para concretizar seu casamento e sua aliança com o Cordeiro. Você vê o versículo 2, que está acompanhando, querido, o capítulo 21, diz: E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu endereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Você já casou com Jesus? Você faz parte da igreja? Você já está na nova aliança? Você já fez esse casamento? Já participou? Desculpe, da boda do Cordeiro? Veja o que Paulo fala. Paulo é tremendo. Paulo é revelador. Gálatas capítulo 4, versículo 24 a 26, que diz: O que se entende por alegoria? Porque estas são as duas alianças. Uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima, olha, a Jerusalém que é de cima, capital do novo céu e da nova terra, é livre, a qual é mãe de todos nós. A Jerusalém que vem de cima é a capital da nova terra e novo céu, ou seja, a nova aliança. E nós já vivemos nesse novo céu e nessa nova terra. Isso aqui está muito claro. A antiga Jerusalém já foi para o vinagre. Jesus já criou uma nova Jerusalém, que é a sua noiva, e ele já está casado com ela, e nós já vivemos nessa nova terra, no céu, nessa capital, Jerusalém, que é livre, que não vive mais segundo a escravidão da lei como Agar, mas sim vivemos como a livre, que vem de cima, que foi conquistada por Jesus Cristo, segundo ao que a Bíblia está ensinando aqui. E para nós encerrarmos, a própria Bíblia diz que a nova Jerusalém é uma nova aliança. Paulo está dizendo que a nova Jerusalém é uma nova aliança, porque são duas alianças, a antiga e a nova. Aí fica a pergunta: você que é futurista, você acredita que você ainda não está aguardando vir a novo céu e nova terra? Em que aliança você está vivendo? Na antiga? Porque a nova já foi estabelecida, o reino já foi estabelecido.
Se você é um futurista, você está vivendo a lei? Mas a graça já não foi estabelecida? Paulo não disse que são duas alianças, e a que vem de cima, que é a novo céu, nova terra, é a aliança que nós estamos vivendo? E agora? Fica aí para sua reflexão. Preterismo, Apocalipse, Revelação. Shalom Adonai. Que Deus possa abençoar a todos.